Olá pessoal, estamos de volta dando continuidade à nossa sequência de vídeos contando a história da nossa moeda brasileira, contando a história do período colonial, desde a chegada dos portugueses aqui até os dias de hoje, tá? A gente vai fazer uma sequência de vídeo. No primeiro vídeo eu parei no ano de 1810 e eu vou dar continuidade a partir de agora. Já pulando já de 1810, hoje direto para 1811, e depois a gente faz alguma ressalva se for o caso. Período regencial de Dom João, várias cunhagens de moeda de cobre precisaram ser feitas para suprir, na verdade, a escassez do numerário de baixo valor. Numerário miúdo no mercado já não tinha tanto, então precisou-se fazer moedas de 80, 40 e 20 reais. O que seria para a gente hoje talvez R$1, 50 centavos, 25 centavos. Estou fazendo uma comparação aqui completamente alusiva, tá? Sem levar em consideração os valores de época, ok? Essas moedas também circularam em Moçambique, São Tomé e Príncipe, que também eram colônias portuguesas, né? E utilizavam a mesma moeda que a gente usava aqui. Além dessas, algumas moedas também, uma moeda conhecida como macutas, nesse mesmo período foi produzida e enviada para Angola, tá? Elas tinham os valores de 2, 1, meio e 1/4 de réis, ok? Foram moedas que eram produzidas aqui e levadas para circular fora do território nacional. Em 1815, já saindo de 811 para 815, dando um salto maior, Napoleão já estava em decadência, tá? Dom João, inspirado pelo Congresso de Viena, eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. E, obviamente, por este motivo, ele manda fazer como é que eu posso dizer assim? Uma série especial de moedas em comemoração a esta promoção, tá? E apagou a minha luz, problema técnico resolvido, vamos continuar. Essas moedas tinham valores de 6.400 réis, 4.000 réis, moedas de ouro, obviamente, as de 6.400 e de 4.000. As de prata foram cunhadas no valor de 960 réis, e as de cobre, também comemorativa para essa data, foram cunhadas no valor de 40, perdão, e de 20 réis. Eu tenho aqui uma imagem dela, obviamente, comemorativa, só para que vocês tenham aí, visualizem realmente esse negócio aparecendo na frente aqui, o quê? Como é que eu mudo a moeda? Aí, pronto. Essa é de 960, tá? Tá com remarcada, inclusive. Não deve ser a original ainda. Mas foi a imagem que eu consegui aqui para mostrar para vocês. Depois eu procuro com calma. Essa é de 4.000 réis. O valor tá bem aqui ao lado. 4.000 réis. Eu vou inverter aqui para ver se dá para vocês enxergarem. Não é? 4.000 réis, ok? Feita em ouro, tá? Em comemoração a essa promoção do Brasil. Vamos dar continuidade. Vamos lá, 1816, falecimento de Dona Maria I, né? O sistema monetário não sofreu alteração, as cunhagens das moedas continuaram acontecendo da mesma forma, tá? Em 1818, obviamente com a intenção de atender às despesas do governo, né? O Banco do Brasil passou a emitir sem lastro, né? Sem poder, sem dinheiro no caixa, começou a emitir valores inferiores a 30.000 réis, que contrariava, obviamente, né, as disposições estatutárias da época. Tá? Entre 818 e 822, a Casa da Moeda do Rio de Janeiro e da Bahia põe em circulação moedas de prata de um novo tipo, tendo no anverso a coroa real
encimando o valor, a data e a letra monetária, R para o Rio de Janeiro e B para a Bahia ladeados, ou seja, as moedas que eram cunhadas no Rio de Janeiro tinham a letra R e as moedas cunhadas na Bahia tinham a letra B. Tá? 2 ramos de carvalho, né, lado a lado, unidos embaixo por um laço. Então, uma moeda bastante conhecida que a gente já vê aí na mão de colecionadores, vê nos vídeos, vê com muito mais frequência. Algumas cunhagens de cobre feitas especialmente para as províncias, como se hoje fossem os estados, né? Teve um momento onde havia uma moeda que tinha circulação nacional e algumas províncias, alguns estados, né, hoje seriam estados, na época tinham moedas próprias, moedas que circulavam apenas internamente. A Casa da Moeda do Rio de Janeiro, em 1820, lavrou peças de 80 e de 40 réis para o Mato Grosso e Goiás, por exemplo. Então, eles fizeram moedas próprias para rodar exclusivamente em Mato Grosso e Goiás durante essa época. De 818 a 821, as casas do Rio e de Minas Gerais cunharam moedas de 75 e de 37,5 réis para circulação exclusiva nessa futura província. Isso para substituir os antigos bilhetes de permuta do ouro em pó, que andavam sofrendo por falsificação. A província de Cuiabá, lá ainda tinha em circulação pesos hispânicos americanos, que foram remarcados com o valor de 960 réis. E as moedas de cobre permaneceram até 823, se não me engano. Acho que é isso aí. Vamos lá, continuando aqui, 823. Em 821, né, a queda do Império Napoleônico, Dom João volta para Portugal para reassumir o trono, que já estava ameaçado pela Revolução Constitucionalista do Porto. Leva consigo reservas metálicas do Banco do Brasil, ou seja, além de ir embora, ele ainda levou toda a reserva que a gente tinha aqui. Com isso, obviamente, a nossa crise financeira teve um grande agravamento, o que ameaçou toda a estabilidade financeira da província, então, do Brasil. Né? 828, expira-se o prazo de duração e passou a emitir bilhetes de 1.000 e 2.000 réis para atender a falta de notas de pequeno valor. As 2 primeiras emissões eram feitas com chapas gravadas em Londres e tinham bilhetes impressos em preto sobre papel muito fino, apenas de um lado. Então não tinha verso e reverso, vamos dizer assim, da cédula. Era uma impressão feita em tinta preta, em apenas um lado, com um papel muito fino. Tá? O outro lado constava apenas a assinatura autenticadora da nota, né? A terceira emissão foi feita com bilhetes estampados de ambos os lados, em preto ou em cores, com a mesma ilustração da segunda emissão, agora ladeada por figuras de crianças simbolizando o comércio. Vamos lá, deixa eu ver o que mais temos aqui. O sistema monetário não foi alterado de imediato com a independência. Tá? A cunhagem de moedas do novo império continuará a ser feita pelas casas das moedas do Rio de Janeiro e da Bahia nos valores de 6.400 réis e 4.000 réis para as moedas de ouro que traziam a efígie do imperador com a letra Petrus IDG Const Imper et Perp Bras Def, ou seja, Imperador Pedro I, por graça de Deus, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Com as armas do Império no reverso, enquanto as de prata mantiveram o mesmo sistema do período colonial, permanecendo em vigor os valores das séries das patacas. Bom, a partir daí, Dom Pedro I encontra os cofres vazios, né? Dom João volta para Portugal, levando as reservas metálicas. O imperador teve que negociar o fim da escravidão, conceder privilégios comerciais aos ingleses e franceses,
assumiu dívida externa de Portugal junto aos bancos ingleses, as moedas de ouro que eram frequentemente enviadas para o exterior para pagamento dos déficits balanças comerciais, acabou ficando escassa, né, sumindo aqui do mercado, deixando predominantemente aqui no meio circulante as moedas de cobre, tá? A semelhança, a sua semelhança, né, assim como as moedas de cobre, as moedas de prata passaram a adotar os valores, né, os algarismos arábicos, né, para expressar o seu valor. Entre 823 e 831, as casas de fundição de Cuiabá, Goiás, Minas Gerais e São Paulo lavraram moedas de cobre com suas respectivas marcas, destinadas a circular restritamente nessas províncias. Ou seja, de 823 a 31 aumentou o número de províncias que tinham moedas de circulação exclusiva, tá? Bom, com o aumento descontrolado, digamos assim, de produção e emissão de moedas de cobre, também aumentou o número de falsificação, tanto aqui quanto no exterior. O Porto de Salvador era o grande centro de entrada para a distribuição dessas moedas. E em 827 o governo determinou que essas moedas fossem recolhidas à província da Bahia, fazendo com que elas fossem trocadas por cédulas. Essas cédulas poderiam ser resgatadas em 8 ou até 24 meses. Hoje, essas cédulas que foram determinadas para fazer a troca das moedas falsificadas que chegavam aqui no porto, para que essas moedas saíssem de circulação, são extremamente raras, tá? Hoje, eu não conheço ainda, nem de imagem. Vou até procurar na internet aqui novamente para ver se eu consigo achar imagens dela para postar aí depois, tá? Um detalhe curioso que vale a pena citar: a imagem de Dom Pedro II, né, foi a imagem mais representada na numismática brasileira. As gravações retratam desde a sua infância até a idade adulta, tá? Tudo isso graças à sua longa gestão. Ele ficou muito tempo, acho que 48 anos, se não me engano, 48, 46 anos aí, como governante do Brasil. Começou aos 15, quando ele foi... Quando lhe foi determinada a maioridade, né, que ele não pediu, foi determinado que ele, aos 15 anos, era maior de idade, já poderia assumir como governante do Brasil, como imperador. Ainda mantinha a mesma forma de moeda, tá? Continuavam ainda a ser cunhadas moedas no valor de 6.000 e 4.000 réis, 6.400 e 4.000 réis. Trazia a efígie de Dom Pedro II Menino e era gravada pelo Carlos Custódio de Azevedo. Além da cunhagem de moedas de cobre, a Casa da Moeda Rio de Janeiro, as casas de fundição de São Paulo, Goiás e Cuiabá, para uso local, impunha-se um controle sobre as peças circulantes, dada continuidade do processo de falsificação, ou seja, as moedas de cobre continuaram a ser falsificadas aqui dentro também, aqui no Brasil também, e para isso começou um controle maior. As medidas de recolhimento iniciadas na Bahia estenderam-se em todo o país em 1833. As moedas eram trocadas nas tesourarias das províncias por cédulas emitidas pelo Tesouro Nacional. Junto com isso, também começou a contramarcagem, né, a remarcação das moedas, reduzindo seus valores e restringindo suas áreas de circulações regionais. Mais tarde, em 1935, determinou-se, 1835, tá? A aplicação de um carimbo geral visando a unificação das moedas que tinham circulação limitada às suas províncias, para que elas também pudessem circular em toda parte, em todo o território nacional. Só que os seus valores de face sofreram redução. Tá? Esse carimbo reduzia as moedas de cobre nacionais à metade de seu valor e as moedas da província eram reduzidas à sua quarta parte, ou seja, se valia R$1, foi reduzida para 50 centavos, a de circulação nacional, e a de circulação de província de R$1 passou a valer 25 centavos, ok?
Então, hoje eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já estamos aí ultrapassando os 14 minutos. Vídeo longo demais é chato. Mais uma vez agradeço a todos. É um pouquinho da história. A gente vai contando uns vídeos, vai fazendo alguma parte. Desculpa aí as falhas, é porque eu tô realmente lendo. É muita coisa para ler. A gente faz um resumo básico, mas é muita coisa para ler. Então alguma coisa a gente acaba engasgando mesmo. Mas é para trazer para vocês informação sobre a história da nossa moeda, informações que são válidas para quem tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre a numismática, a história da numismática no Brasil. Tá bom, pessoal? Valeu, grande abraço, até a próxima.